Nós temos aqui um disparo de canhão. Alguém viu a bala? Olha lá, alguém disse que viu. É um homem de fé. Acho que ele viu pelos olhos da fé. Vamos ver mais um aí, me parece que ainda tem. E acho que ainda vai ter mais um disparo, parece. Isso. Eu acho que a maioria de nós não vê a bala, está vendo? Mas nós vemos, ele está dizendo que não viu. É porque eu acho que não consegue ver. Olha só. O que a gente vê é o recuo, né? O fogo, a fumaça. E se tivesse, de fato, pessoas lá na outra ponta, nós poderíamos ver as pessoas mortas despedaçadas, não é verdade? Mas a bala a gente não vê. Ou seja, uma pessoa de uma outra era que visse uma máquina dessa, vendo caindo mortos as pessoas na outra ponta, concluiria que elas são mortas de que maneira? Pela fumaça, pelo fogo. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Ok? Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado. Obrigado quem está me ajudando com a luz. Então nós vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 13. Apocalipse, capítulo 9. O versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não arrependeram-se dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém. Ó Senhor, estamos diante de Ti, e mais uma vez diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Abençoe-nos, Deus Santo, com a Tua presença. Traz revelação da Tua palavra, de tal maneira que cada um que a ouve nesta noite, e quem porventura ouvir no futuro, seja abençoado e advertido por ela. Em nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Graças a Deus. A primeira coisa, queridos irmãos, que nós podemos salientar aqui da sexta trombeta é que diz: tocou o sexto anjo a trombeta.
e ouvi uma voz. Desde o início nós temos observado, queridos irmãos, que Deus, Ele tem um plano. E esse plano, ele vem sendo levado a efeito, paulatinamente executado. Isso mostra, irmãos, que Deus é um Deus de ordem. Nós podemos observar isso na natureza. As espécies não cruzam entre si. Dentro de uma espécie, uma raça e outra cruza. Mas dentro das espécies, os animais não cruzam com espécies diferentes. Isso mostra que o Senhor estabeleceu limites. A Escritura diz que o Senhor colocou limites para o mar e diz, e não traspassará. Quando nós observamos as estações do ano, alguém quer reclamar do dia quente, mas nós estamos caminhando para o verão, sabemos que ficará ainda mais quente. Notaram? E depois vai vir o outono outra vez, e sabemos que virá o inverno, porque Deus estabeleceu cada uma dessas coisas. Alguns chegamos aqui tão cansados, já estamos com sono, porque trabalhamos o dia todo e sabemos que em algum momento o nosso relógio dirá, é hora de você ir para a cama. E para alguns o relógio biológico acusa isso ainda mais cedo. Então nós vamos dormir, descansar, amanhã haverá um novo dia. Vejam, queridos, que Deus, Ele tem um plano, e eu sei que Deus não tem um plano B, porque Ele não precisa. O plano de Deus está funcionando agora, Ele está dando certo agora, e Ele dará certo no futuro. Aleluia! O testemunho que temos da história é esse, é que Deus dispôs as coisas, e elas vêm funcionando corretamente. Agora diz que uma voz que vinha das 4 pontas, ou dos 4 chifres do altar. Esse altar é o altar de incenso que nós já vimos anteriormente. E nas Escrituras, notadamente na palavra profética, chifre ou ponta fala de poder. Aqui nós temos a Escritura dizendo que o poder, ele emana do nosso Deus, e a autoridade e a ordem para que as coisas aconteçam, elas emanam, elas procedem de Deus. Irmãos, esse conhecimento de que Deus tem um plano, Ele está levando a efeito, esse conhecimento de que o plano de Deus está dando certo, e que as coisas se sucedem como obediência à sua voz, devem trazer paz ao nosso coração. Ora, acha que aquele que cuida de todo o universo não cuidará do teu micro-universo, tão minúsculo perto daquele tão grande? Pode crer que o Senhor está cuidando de você, mesmo agora, mesmo naqueles dias que parece que isso não está acontecendo. Essa voz dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Queridos irmãos, venha por favor para o capítulo 9, olha o que diz o versículo 1, nós já vimos isso. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos. Amém. Nós já vimos na semana anterior que essa nuvem de gafanhotos é na verdade uma nuvem de demônios. Então olhem
A palavra de Deus diz que num abismo estão presos demônios incontáveis. Agora diz também que perto do rio Eufrates, que fica onde hoje é o Iraque, naquela região, há também 4 demônios poderosos que estão presos. Vejam só, um abismo com demônios e agora perto do rio Eufrates também. O que mais? Notem que os demônios não fazem o que querem. Os demônios são servos de Deus. Eles não agem a hora que querem, não fazem o que pretendem. Eles dependem da autorização do Senhor, o nosso Deus. Aqueles que estão no abismo só puderam agir quando a porta foi-lhes aberta. Agora 4 anjos, imaginem demônios poderosos, não pense que aqui é qualquer demônio. Estão num lugar elevado na hierarquia, eles estão presos, acorrentados junto ao rio Eufrates e aguardando ordem. Essa é uma revelação que nós temos desde o início do Apocalipse, amém? Quem tem acompanhado aqui todas essas semanas já tem visto esta realidade. E diz assim: foram soltos 15, os 4 anjos que estavam preparados, olhe só, para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 da terra. Vamos sair a hora que nós quiser, vamos matar todo mundo. Não, não vai matar todo mundo, vai matar 1/3, mas quando nós quisermos, não. No ano, mês, dia e hora que Deus, o nosso Senhor, disser é a hora. Perceberam? Se deixasse por eles, eles já teriam matado todos. Irmãos, lembram da história daquele endemoniado que o Senhor Jesus atravessa ao mar para ir em Gadara, onde ele está. O texto diz que ele se feria, habitava os sepulcros, já haviam tentado prender ele com grilhões. E quando o Senhor chega àquela praia, os demônios que estão nele dizem: vieste nos importunar, sabemos quem és. E o Senhor não tinha falado nada ainda. Pode observar. Até que por fim eles dizem: se nos manda que saias, nos permite entrar naquela manada de porcos. Os irmãos conhecem aquela história. E o Senhor permitiu. Imediatamente aqueles porcos se lançaram no abismo. Alguém lembra quantos eram? 2.000. Vejam que interessante. Um porco comum pesa 40 quilos, mas tem porco de 70. Um dia nós comemos um porco de 200 quilos. Numa chácara, numa festa. Então vejam, aqueles demônios entraram naqueles porcos, talvez porcos grandes, imediatamente mataram 2.000 porcos. E porque durante todos aqueles anos nunca conseguiram matar aquele homem? Perceberam? Porque por certo, lá da sua glória, Deus havia projetado: um dia eu vou descer lá, vou libertar aquele homem. Eu vou libertar. Aleluia. É uma história maravilhosa. As pessoas ficaram indignadas porque elas tiveram um prejuízo financeiro, só se preocupavam com o dinheiro. Mas Jesus amou aquele homem. E quando Jesus entra no barco, aquele homem vem à beira do barco e diz: Senhor, me deixa ir contigo. O Senhor falou: não, volta para os teus e diga quão grandes coisas o Senhor te fez. E se você for ler a palavra, a Escritura diz que ele voltou e pregou em Decápolis, ele pregou em 10 cidades. Deus sabia que ali tinha uma pessoa preciosa, um missionário guardado, um pregador da palavra. Notem de um lado a ação maligna e do outro lado a ação salvadora do nosso Deus.
Então Satanás, em primeiro lugar, a igreja precisa aprender, ele não faz o que quer, a hora que quer, ele depende da liberação e da autorização do nosso Deus, que lhe imporá limites. É isso que nós vemos aqui. O texto diz, o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles, versículo 16. Irmãos, 200 milhões de tropas é muito soldado. Na Segunda Guerra Mundial, 100 milhões de tropas foram mobilizadas. E é por isso que você tinha guerra em toda a Europa, Inglaterra, atravessava a Europa até a Rússia, até a China, até a Índia, norte da África. Toda essa área estava envolvida numa guerra. 100 milhões. Morreram 25 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E agora nós temos aqui o testemunho de um exército de 200 milhões. Irmãos, 200 e poucos milhões é a nossa população no Brasil. Notaram, irmãos? Então, quando a gente pensa que nação poderia ter um exército de 200 milhões, rapidamente nos vem à cabeça a China, mas isso é só um reducionismo, irmãos, porque o fato de haver 4 demônios liderando esse exército sugere muito mais uma coalizão de nações. E daí se levantarão 200 milhões de pessoas para este combate, para esta guerra maligna. Agora diz assim: vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça, e enxofre. Eu já chamei a atenção dos irmãos de que nós temos um homem do século I relatando uma guerra que acontecerá 20 séculos depois da sua visão. Ele deu a descrição conforme as informações que ele tinha, conforme aquilo que ele viu. E eu quero outra vez que a senhora igreja venha comigo para Isaías capítulo 60, porque vai ajudar você a compreender Isaías 60. Se você olhar sobre o versículo 1, pelo menos na minha Bíblia, diz assim: Jerusalém é restituída a sua glória. Notem uma coisa, irmãos, em 1 Samuel 9:9, a palavra de Deus diz que antigamente o profeta era chamado vidente. Ou seja, ele não era somente a pessoa que entregava um oráculo, ele era alguém que via. Guarde isso, a Escritura diz que o profeta era chamado vidente, porque ele via o futuro. Agora diz assim, capítulo 60 de Isaías, versículo 8: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Notaram? Século 7 a.C. O profeta Isaías, talvez assentado à sua mesa, quem sabe ajoelhado ao lado da sua cama, tendo uma revelação de Deus, e ele vê os judeus voltando para Israel, ele vê os judeus voltando de avião, e ele ajoelhado ao lado da cama e passando os aviãozinhos aqui, ele olhando, cheio de gente lá dentro. Ele fala assim: quem são esses que vêm como nuvens e como pombas às suas janelas? Você já viu alguma pomba com janela? Claro que não. Ele estava orando e ele viu, o Senhor abriu os olhos espirituais, e o avião passando aqui cheio de judeu, e ele olhando lá dentro, aquela gentarada, falou: quem são esses? Notaram, irmãos? Ele usou uma maneira de declarar aquilo que ele estava vendo. Quem sabe durante séculos, muitos o tomaram por louco. Hoje sabemos exatamente do que ele falava.
Assim João, pode voltar para Apocalipse capítulo 9. Então ele diz que da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E versículo 18, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca. Se o que ele viu foi um tanque de guerra ou uma outra arma de guerra, com certeza ele não viu o projétil. O que ele viu foi o fogo, a fumaça, quem sabe até sentiu o cheiro do enxofre. A pólvora explosiva, 10% dela é enxofre. Notaram? E ele viu essa explosão e as pessoas morrendo. Na visão dele, o que ele podia compreender, morreram pela fumaça, pelo fogo, pelo enxofre. Há quem diga, e é uma possibilidade, que talvez esteja também se referindo a armas químicas, é uma possibilidade. Notaram? Entretanto, o ponto é que, por causa disso, foi morta a terça parte dos homens. Queridos irmãos, hoje a população mundial está em torno de 7,8 bilhão de pessoas. Se nós pensarmos em números redondos, nós poderíamos pensar em 8 bilhões de pessoas. Entretanto, nós temos que lembrar que desse número, nós temos que subtrair a igreja que já foi arrebatada. Amém, queridos? E que nós não estaremos aqui. A escola literal diz que metade das pessoas será arrebatada. A escola literal ensina isso, os intérpretes da escola literal, porque dizem: o Senhor Jesus falou que estarão 2 moendos, um será arrebatado e outro será deixado, então 50%. Estarão 2 numa cama, um será arrebatado e outro será deixado. Eu não gosto dessa interpretação, porque na minha casa só dorme eu e a minha esposa na cama. Diz que estarão 2 no campo, um será arrebatado, outro será deixado. Um outro testemunho que favorece essa interpretação é que o Senhor Jesus, contando a parábola das 10 virgens, disse que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Então parece que tudo isso favorece a ideia de que a metade será arrebatada e a outra metade ficará. Contudo, lembram que o Senhor Jesus falou sobre as 2 portas, uma porta estreita, uma porta larga. O que ele disse? Façam força para entrar pela porta estreita, porque como larga é a porta e espaçoso o caminho, muitos são os que se perdem, e como estreita é a porta e estreito o caminho, poucos são os que encontram. Notaram que aqui já não temos 50 e 50? Então, às vezes, empregar a compreensão literal pode prejudicar o que Deus está querendo dizer. Agora, se nós considerássemos um número parecido, vamos supor que ainda tivesse aqui 4 bilhões de pessoas nesse tempo. Nós temos que lembrar, irmãos, volte por favor, que no capítulo 8, ou no capítulo 6 primeiro, capítulo 6, versículo 8, diz assim: olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Então vejam, se foi arrebatada a metade, conforme propõe a escola literal, ficaram 4 bilhões, mais 1 bilhão vai ser morto já aqui. Depois, no capítulo 8, no versículo 8, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar, e morreu a
terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Então, primeiro dá a impressão que só vida marinha, mas conclui o versículo dizendo: e perdeu-se a terça parte das naus. Então, quem estiver no mar, haverá grande mortandade também no mar. E ainda no versículo 10, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Muita gente morreu aqui também. Agora, volte por favor para o capítulo 9. Note que interessante, queridos. Nós tivemos primeiro outros juízos de Deus sobre a natureza. Nós vimos sobre as árvores, sobre o mar, sobre os rios, sobre a relva. Entretanto, a quinta e a sexta trombeta, elas são unicamente contra os homens. O texto diz no capítulo 9, nós já vimos, que quando sobem do abismo aqueles demônios, eles ferem os homens como se fosse uma picada de escorpião, e eles farão isso por 5 meses. A picada do escorpião, ela causa uma dor lancinante, uma dor terrível, causa inflamação, pode provocar enjoo, vômito, arritmia, queda da pressão ou aceleração do batimento cardíaco. Mas o texto diz que as pessoas durante 5 meses, feridas, terrivelmente feridas, elas procurariam a morte, mas não encontrariam, porque a morte fugiria delas. Lembrem disso. Isso na quinta trombeta, mas na sexta trombeta, pelo contrário. Diz que por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Veja uma coisa. Na Segunda Guerra Mundial, 25 milhões de pessoas foram mortas. Agora, irmãos, é difícil de estimar por essas coisas que eu já disse. Mas é possível pensar em 1 bilhão de mortes. É você pegar os números da Segunda Guerra Mundial e multiplicar por 40, está certo assim? Olha que loucura. Você vê um vídeo da Segunda Guerra, se você acessa no Google fotos da Segunda Guerra, é aquelas montanhas de cadáveres, agora pega aquilo e multiplica por 40. Contudo, queridos, diz assim no versículo 20: os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram. Observem, irmãos, que Deus, Ele traz esse juízo contra esse povo que ficou, com vistas à salvação, com vistas ao arrependimento. Mas o texto diz: não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos. Vejam, irmãos, que demônio e ídolo está na mesma construção, na mesma frase. Demônio e ídolo. Muitos cristãos têm ídolos na sua casa. Muitos cristãos adoram ídolos. Se você fala com eles, dizem que não adoram, mas se prostram diante deles, ajoelham diante deles, fazem orações aos ídolos e pensam que é coisa sem importância, porque comprou ali no camelô por R$15, porque estava viajando e lá num restaurante na beira da estrada tinha cuia de chimarrão, tinha talheres para churrasco, e na mesma prateleira tinha ídolos. Então a pessoa acha que não tem problema, mas a palavra de Deus diz que demônios e ídolos são a mesma coisa. Venha comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Notem que Paulo usa ídolo e demônio intercambiavelmente. É a mesma coisa. E eu já tenho explicado e torno a repetir. Vai que Deus nos dá a graça de libertar uma pessoa, se uma for liberta da idolatria, já teremos ganhado esta noite. Imagine que isso aqui é um ídolo. A imagem de uma pessoa considerada santa, qualquer pessoa considerada santa. Ora, quem é que não sabe, como disse o apóstolo, e como disse João em Apocalipse, o ídolo é o quê? É cerâmica, é barro, é pedra, é ouro, é prata, hoje pode ser até de plástico. E eu pergunto aos irmãos, se as pessoas orando para esse objeto material, se elas não tivessem resposta, elas continuariam fazendo oração? Não. Entenda isso, igreja. Se elas orando para o pedaço de madeira, para o pedaço de pedra ou de ouro, elas têm uma resposta, e nós sabemos que a matéria não vê, não ouve, não fala. E se Deus proibiu o uso de ídolos, Deus agiria através do ídolo? Não, então é um demônio. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que Apocalipse diz. Se uma pessoa não é cristã, não precisa levar a sério o que eu digo. Mas se ela é cristã e crê na palavra de Deus, o que eu digo é palavra de Deus. E por que o demônio age assim? Para roubar o coração da pessoa. E para roubar a adoração que deveria ser de Deus. O louvor que deveria ser de Deus. Aí a fé da pessoa vai para aquele ídolo, e você conhece pessoas que dizem, eu sou devoto do ídolo tal, eu sou devota da ídolo tal. Ela sabe que está se curvando diante de algo que é material. Volte por favor para Apocalipse, capítulo 9, o versículo 20. O que deve ficar evidente no final desse texto, é que o que Deus pretende com a vara é a salvação. Vejam, queridos irmãos, a igreja já foi arrebatada, outras trombetas já tocaram, selos já foram abertos, Deus continua querendo salvar. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Deus continua querendo salvar. O Senhor diz na sua palavra, por acaso eu desejo a morte do ímpio? Não quero antes que ele se converta e seja salvo. Mas eles não se arrependem, o texto diz, não se arrependem de adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Querida igreja, se você fosse dizer qual desses pecados é pior, não parece que os últimos são piores que o primeiro? Do ponto de vista humano, não parece que homicídio é pior do que idolatria? Para mim parece. Não parece que feitiçaria é pior do que idolatria? Não parece que prostituição é pior do que idolatria? Ladroice não parece pior do que idolatria? E por que é que idolatria vem primeiro? É porque, irmãos, veja uma coisa. Quando a pessoa adora um ídolo, ela sabe que depois que ela fez a adoração para o ídolo, ela vai para onde ela quiser e faz o que ela quiser. Tem gente que até para fazer a coisa errada pega o ídolo e vira de cabeça para a parede. Observaram?
Então do ponto de vista do pecador, é muito melhor servir ao ídolo. Por isso que a idolatria vem primeiro, porque Satanás não rouba só a adoração que é de Deus, o coração do homem, mas rouba também a sua fé. Ora, é melhor servir ao ídolo, porque o ídolo não vê, não fala e, portanto, não julga. E aqui eu quero concluir, queridos irmãos. Deus precisa ser muito real na nossa vida, na minha e na de cada um de nós. Porque quanto menos real Ele for, mais abertos nós estaremos para todos esses pecados. Ele pode também vir a ser um ídolo na nossa vida. Notaram? Porque então Ele também não representa nenhum juízo, não representa nenhuma ameaça, não propõe nenhuma exortação. Queridos irmãos, em primeiro lugar, lembre-se, Deus tem um plano. Nós fazemos parte do plano de Deus. Lembre que Satanás está sujeito ao poder do nosso Deus. Lembre-se que apesar de tudo, Deus é um Deus salvador e Ele quer salvar. Mas Ele quer que o homem se arrependa. Nós não deveríamos fazer uma oração nesta hora? Pedir que o Senhor nos perdoe os pecados e que o Senhor seja real na nossa vida, que Ele se revele, que a Sua palavra opere poderosamente. Nós podemos orar. Aleluia. Que quando a gente ler a Bíblia, Deus fale ao nosso coração. Que quando nós estivermos militando no erro, o Espírito Santo seja real na nossa vida, seja vivo e nos chame de volta ao arrependimento. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra nos leva a adorar-Te, porque o Senhor é o Deus real, o Deus vivo. Todas as coisas estão ao poder da Tua mão. E nós Te bendizemos porque a nossa vida também está ao Teu cuidado. Ó Deus, faça a igreja eficaz para pregar a palavra de tal maneira que as pessoas se convertam e para que venha arrependimento. Ó Deus, e que também nós, os Teus filhos, sejamos achados da Tua palavra. Ó Deus, liberta-nos dos pecados, liberta-nos dos pecados de estimação, liberta-nos de todo erro, Pai, de tudo aquilo que Te desagrada. Ó Senhor, lava o nosso coração nesta hora, nos purifica, nos limpa, nos santifique, Senhor. Dá-nos a certeza da Tua salvação, dá-nos a presença do Teu Espírito, Pai, e abençoe assim cada um que ouviu a Tua palavra nesta noite, e aqueles que ainda ouvirão, Senhor. Nós oramos assim para o nosso bem, para o bem desta igreja e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.